Sejam muito bem recebidos na nossa análise on-chain semanal. E eu tenho uma perguntinha para você aí. Você tá cansado de perder dinheiro em corretora? Ainda não sabe como faz para escolher uma boa corretora? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar como estão os dados on-chain para essa semana. E lá no final do vídeo vou dar algumas dicas para vocês de como vocês vão fazer para escolher uma boa corretora. Mas antes de entrar no vídeo, não se esqueça do like do professor! E também não se esqueça, pessoal, em um mercado dinâmico como é o mercado do Bitcoin, você tem que estar lá com a gente no grupo do Telegram. Então se inscreva aí, o link está na descrição, Bitcoin Crypto André Fault. Então veja aqui que, por exemplo, no dia 6 de novembro, já estava lá o nosso amigo Andrei avisando do problema que o CZ tinha deixado no ar, o problema que estava enfrentando a FTX e estava sem liquidez, tá bem? Não só ele, mas outras pessoas também declararam isso também. O Arocha também aqui falando a mesma coisa, certo, pessoal? E é por isso que a gente tem que regular aí o grupo. O pessoal fica meio chateado que a gente não deixa falar de política, não deixa ofender o coleguinha, mas a ideia é essa, pessoal. Como a gente precisa dessas informações, o objetivo do grupo é a gente trocar não só análises, mas também informações importantes do mundo cripto. E tô eu aqui também no mesmo dia dizendo, olha lá, ótima hora para o dono da Binance e da FTX brigarem, LOL. E aí o pessoal também todo comentando sobre o que estava acontecendo. E eu ainda coloquei que se os caras despejarem é lona. E veja aqui que já no outro dia, no dia 7 de novembro, também estamos conversando, eu e o Andrei aqui, ele falando se o SBF ia ter coragem ou não de fazer isso, né, de bancar a conta. E eu escrevi aqui, ele falou que seguraria nos $22, né, o preço do FTT. Agora a pressão vendedora vai arrancar a tampa. Essa guerra vai derrubar o mercado pelo jeito. Então veja que a gente já estava todo mundo percebendo que isso ia acontecer, pessoal. E vocês podem ver aí os comentários da galera falando sobre isso. Então por isso que é extremamente importante a gente estar no grupo, porque no grupo as coisas são mais dinâmicas. Então não deixe de se inscrever lá, tá bem? Bom, pessoal, entrando na análise, então, infelizmente, perdemos o suporte dos 18 mil e agora nós temos aí como suporte da primeira zona vermelha em $15.160. Se a quebradeira no mercado continuar, o próximo suporte que eu vejo aí está em 11.289, tá bem? Obviamente que agora nós temos como resistência os $18.130, então eu vou ficar com interesse de comprar Bitcoin quanto mais ele se aproximar dos $15 mil e vou entrar com posições de venda se ele se aproximar dos 18 mil aí, tá bem, pessoal? É uma pena isso, porque se não fosse esse grande roubo que ocorreu aí, nós estaríamos certamente disputando esta zona aqui, porque claramente o mercado, por exemplo, com a SP500 batendo 4 mil pontos hoje, a Nasdaq batendo 11.800 pontos, então, obviamente, o Bitcoin estaria nessa região se não tivesse isso acontecido, uma vez que nós podemos ver que a força compradora do Bitcoin continua subindo, pessoal. Então veja que lá o fundo para a gente na análise on-chain foi em junho mesmo, veja. E essa semana não foi diferente. Então essa semana, nós, a semana passada, no número de transações, estávamos com 265 mil transações diárias. Estamos com 267 mil transações essa semana em média, o que dá aí uma estabilidade, um pequeno aumento de quase 1% aí, mas vocês percebam que continua subindo. Então a atividade da rede continua aumentando. E outras métricas que eu uso para ver a força compradora mostram a mesma coisa, tá bem? Veja aqui, ó, o número de endereços ativos, ele está mais baixo que em junho? Não está. Veja que em junho foi a baixa e ele continua subindo.
E ele, inclusive, né, tanto ele quanto o número de transações também está com uma divergência bullish aí. Enquanto o preço está caindo, a atividade da rede continua subindo e ela subiu 7% aí o número de endereços ativos dessa semana. Continuamos vendo o pessoal interessado pela rede. Veja aqui o número de endereços novos, ou seja, a sardinhada, os nossos novos players chegando no mercado. Então nós tivemos uma disparada aí. Veja que depois que o preço caiu, no dia 7 de novembro, estávamos com 422 mil carteiras novas sendo abertas diariamente e agora estamos com 471 mil carteiras, uma subida aí de 11%. Veja que esses dados, pessoal, eles estão do nível da ordem de quando o Bitcoin estava em torno de 30 mil dólares, tá bem? Então, muito mais acima do que o preço atual. Então, obviamente, o que aconteceu aí foi o caso da FTX, realmente, que afetou todo o nosso mercado cripto. E o hash rate também, que mede aí o interesse dos mineradores em busca dos seus bitcoins, também está com uma divergência. Veja que a mineração continua subindo, né? Dessa semana saiu de 259 exahashes para 264 exahashes por segundo, um aumento de 2%, enquanto o preço caiu. Então nós temos uma divergência aí em toda a força compradora, tá bem? Na força vendedora, eu observo aqui a atividade do pessoal que tem menos de 180 dias as carteiras e quem tem até um ano aí. O que a gente pode observar é que o pessoal em 180 dias aí teve um leve aumentinho aqui essa semana, em torno de 1,4%, enquanto o pessoal de um ano caiu um pouco a sua atividade, tá bem? Então, estamos em equilíbrio aí na força vendedora. O que a gente observa é que os holders, que eu uso aqui para ver como eles estão, né, olhando a atividade do supply que está parado há mais de um ano, então o pessoal está cada vez aumentando a porcentagem do pessoal que segura mais de um ano essa moeda. Então já estamos aí em 66,71%, esperando que isso faça uma curva e comece a cair, porque aí os holders de longo prazo começam a ver o preço subir, mostrando interesse em vender as suas moedas, tá bem? E como então eu posso fazer, professor, para escolher uma boa corretora? Eu vou tirar a tag aqui de cima para vocês conseguirem ver os endereços, tá certo? Eu vou pegar um exemplo simples que é o da Binance. Então, veja que ele colocou lá a prova de reserva da Binance, o CZ, né, o CEO da Binance, e ele colocou quanto que tem estoque de cada uma, o que ele tem guardado nas carteiras da Binance. Então ele está pondo aqui 475 mil bitcoins, 4,8 milhões de Ethereum, 17 bilhões de USDT. Será que tudo isso é verdade? Eu preciso acreditar no tweet dele? Não. Você pode ir em busca da informação através dos scans que existem, não scan, né? Lembre-se disso, scan, de escanear. Existem vários sites que escaneiam bitcoins, Ethereum, USDT, Tether, dá para você ir em busca dessas informações. Eu separei alguns sites aqui para vocês, vou deixar o link na descrição para vocês poderem acompanhar, mas basicamente está aqui, ó. Esse, por exemplo, o BitInfo Charts, ele mostra aqui o Bitcoin, tá vendo? E aqui está Top 100, ó. Você clicando em Top 100, você já vai ver quais são as carteiras maiores que existem com mais Bitcoins da rede Bitcoin, tá bem? Então veja só, quem é a primeira carteira aqui? Da Binance, ó. Tem 252 mil Bitcoins na carteira deles. Depois tem a segunda da Bitfinex aqui, ó. E logo a quarta carteira de maior reserva é da Binance também, 125 mil Bitcoins. Então se eu somo aqui 250 com 125, 252, eu já tenho quase 380 mil Bitcoins. E eu posso continuar olhando, tá? Tem carteira da OKEx aqui, tá vendo? CoinCheck, OKEx, Bitfinex, você pode ir acompanhando aí, ó. Olha aqui outra da Binance, ó. Mais 30 mil Bitcoins nessa carteira, então só aí já passou de 400 mil Bitcoins. Ele fala que tem 475, só agora eu já mostrei para vocês mais de 400 mil Bitcoins. Então é provável que esteja certo essa conta, te dá confiança. Então você pode procurar aqui, se você não souber, você pode pedir para sua
corretora passar os endereços das carteiras públicos deles e fazer uma busca. Você busca aqui e vai descobrir quanto tem. Isso dá para ver também no Ethereum. Ó. Aqui está o Etherscan, tá vendo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Top Accounts. Ó. Você vê quais são as maiores contas que tem em Ethereum, ó, tá vendo? Então, aqui a Biacon é aquela rede que está tendo stake, né, para poder fazer Proof of Stake. Então, eles estão lá com 15 milhões de Ethereum já nesse fundo, né, nessa carteira. Mas veja aqui, ó, da Binance, por exemplo. Aqui uma carteira da Binance, tem 2 milhões de Ethers aqui, ó. Depois você vê uma outra carteira da Kraken aqui, ó, da Binance, outra aqui com mais quase 2 milhões. Então ele fala para nós o quanto que ele tem. Ele tem 4,8 milhões. Então, se ele está falando que tem 4,8 milhões aqui, tem 2 aqui, já tem 2, você já vê que está próximo do que ele está falando. Tem quase 4 milhões aí. Você vem aqui, já tem uma outra carteira da Binance, ó, 590 mil Ethers. Você vê que ele não está mentindo, que ele está falando de coisas que existem mesmo. E aí, se você for ver, tem da Bitfinex, etc. Tem outras que você pode observar, tá bem? Mas, por exemplo, cadê as carteiras da FTX? Se ela era a segunda maior corretora do mundo, ela não deveria ter carteiras aí nos primeiros lugares? Não tem. É estranho isso, certo, pessoal? E aí, vou olhar com vocês aqui a terceira moeda Estou pegando só a top 3, né? As 3 maiores moedas hoje da atualidade. A terceira é o Tether, né, o SDT. Ele tem 2 redes, né, mais ou menos uns 30 e pouco bilhões de dólares em cada rede, tá? Uma na Tron e outra na rede Ethereum. Então estou colocando aqui só para a gente poder ver, primeiramente na rede Tron, ó, o SDT, tá vendo? Vou colocar aqui, tá aqui, Tether, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, em Token Holders, ó, Token Holders. Tá aqui os holders, ó. Quanto que tem cada um? Tá aqui os holders, a gente abre aqui. Vamos olhar quem são os holders. O primeiro colocado quem é? A Binance, olha aí, ó. Ela tem 7 bilhões de USDT só nessa carteira fria. Depois o outro é do tesouro da Tether, quer dizer, a Binance já tem mais do que o próprio tesouro deles. Depois tem uma outra carteira fria deles com mais 3 bilhões, né? Então o Cizi falou que tinha quanto? 17 bilhões, né? Então veja aqui, só da Tron a gente já consegue ver nessas 2 primeiras carteiras 10 bilhões. Então ele está falando que tem 17. Depois você pega a outra aqui da Binance, ó, mais 300 milhões de USDT. E por aí vai, pessoal. Vocês vão ver que tem da Kraken aí. Vocês podem acompanhar. Outra da Binance aqui, ó, mais 67 milhões. Mais outra da Binance aqui, ó, mais 68 milhões. Então você pode somar isso e ver se está se aproximando do que ele está falando, tá bem? E na rede Ethereum também a mesma coisa, tem os tokens aqui, a gente pode buscar pelo token da Tether, ó, tá aqui, Tether. Quanto que tem do Tether, a gente entra aqui e vamos buscar quem são os donos Tethers que estão na rede deles, ó. A mesma coisa a gente pode vir aqui em holders, ó. Quem são esses holders? Ó, Tesouro da Tether tem 3 bilhões e meio. Olha o Kex aqui, ó, 1,7 bilhões. Olha a Binance aparecendo de novo, 1,25 bilhões. Depois outra carteira da Binance com 700 milhões. E assim por vai, ó. Outra aqui da Binance, 300 milhões. Então você pode, ao invés de confiar no que eles estão falando, você pode investigar isso também, pessoal. Para finalizar o vídeo de hoje, eu só queria mostrar como que está o balanço dos bitcoins nas exchanges, que desabou. Muito sabiamente a galera está saindo das exchanges, tá certo, pessoal? Nunca deixe todos os ovos seus na mesma cesta. Divida isso, pessoal. Dê preferência para carteiras frias, como as paper wallets, as hardware wallets, onde você pode ter maior proteção contra hackers, porque não está online. Você pode também dividir em algumas carteiras online boas, como, por exemplo, a Exodus ou a Coinome. São carteiras que estão há muitos anos aí e que mostraram certa eficiência. Então evitem também corretoras muito novas, carteiras muito novas, corretoras prometendo muita coisa. O meu tio sempre dizia o seguinte, que para você comprar um carro 0 km, você nunca compra um carro que é lançamento. Você espera esse lançamento passar uns 5 anos,
vê se o carro é bom, se ele não quebra facilmente. Isso vale também para as carteiras, para as corretoras. Então, quando começam a prometer muito, não confia não. E o que a gente pode concluir no vídeo de hoje? Que infelizmente era para a gente estar aí disputando a onda de 21 a 24K. Perdemos a onda de 18 a 21K e agora estamos disputando de 15 a 18K. Estamos aí tentando fazer uma base de preço. Então, quanto mais próximo de 15 mil, mais interessante vai ser para fazer entradas. Aproximou de 18 mil, pessoal. Coloquem vendas aí. Os dados on-chain eles estão favoráveis ao crescimento da rede, mas enquanto a gente consegue observar pelo mercado esse medo no Twitter, falando de outras corretoras que estão prestes a quebrar, uma empresta dinheiro para outra, tokens para poder fazer prova de reserva, tudo isso ainda mostra muito risco no mercado. Então sim, proteja-se utilizando das melhores formas que você puder. Espero que esses dados ajudem você nos trades dessa semana. Fiquem bem, se protejam e nos vemos na semana que vem.